Livro de Isaías, capítulo 27. Deus ama ao seu povo e o salva. Naquele dia, o Senhor, com sua dolorosa, grande e forte espada, punirá Leviatã, a serpente sagaz, Leviatã, aquela serpente tortuosa, e ele matará o dragão que está dentro do mar. Naquele dia, cantai vós para ela, que é uma vinha de vinho tinto. Eu, o Senhor, aguardo. Eu a regarei a cada momento, a fim de que ninguém a fira. Eu aguardarei noite e dia. Fúria não há em mim. Quem disporia os arbustos com espinhos e os espinheiros contra mim em batalha? Eu os atravessaria. Eu os queimaria juntamente. Ou deixe-o assumir o controle da minha força, para que ele possa fazer as pazes comigo. E ele fará as pazes comigo. Ele fará com que aqueles que procedem de Jacó criem raízes. Israel florescerá e brotará, e encherá a face da terra com fruto. Ele o feriu assim como feriu aqueles que o feriram? Ou ele está morto conforme a matança daqueles que são mortos por ele? Em certa medida, quando ela germinar, tu contenderás com ela. Ele suspende seu tempestuoso vento no dia do vento oriental. Portanto, por meio disto a iniquidade de Jacó será purificada, e este é todo o fruto para remover seu pecado. Quando ele fizer todas as pedras do altar como pedras de giz, que são batidas e feitas em pedaços, os bosques e imagens não ficarão de pé. Ainda a cidade protegida estará desolada, e a habitação abandonada e deixada como um deserto. Lá o novilho se alimentará, e lá ele se recostará, e consumirá os ramos dali. Quando os galhos dali estiverem murchos, eles serão arrancados. As mulheres vêm e os colocam no fogo, porquanto este é um povo de nenhum entendimento. Portanto, ele que os criou não terá misericórdia deles, e ele que os formou não lhes mostrará favor. E acontecerá naquele dia que o Senhor ajuntará desde o canal do rio até o ribeiro do Egito, e vós sereis reunidos um a um, ó vós, filhos de Israel. E acontecerá naquele dia que a grande trombeta será soprada, e eles virão, os quais estavam prestes a perecer na terra da Assíria, e os rejeitados na terra do Egito, e adorarão ao Senhor no santo monte em Jerusalém. Isaías capítulo 28. Será castigada a impenitência de Efraim. Ai da coroa de orgulho para os bêbados de Efraim, cuja beleza gloriosa é uma flor que murcha, a qual está na cabeça dos vales férteis daqueles que são dominados pelo vinho. Eis que o Senhor tem alguém poderoso e forte, o qual, como uma tempestade de granizo e um temporal destruidor, como uma inundação de poderosas águas transbordantes, arremessará para a terra com a mão. A coroa de orgulho, os bêbados de Efraim, serão pisados sob os pés. E a beleza gloriosa, a qual está ao longo da cabeça do vale fértil, será uma flor murcha, e como a fruta temporã antes do verão, a qual, quando aquele que a olha, a vê, enquanto ainda está em sua mão, a devora. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será por uma coroa de glória e por um diadema de beleza para o remanescente de seu povo, e por um espírito de julgamento para aquele que se assenta em juízo,
e por força para aqueles que rechaçam a batalha para o portão. Porém, eles também têm errado por causa do vinho, e através da bebida forte estão fora do caminho. O sacerdote e o profeta têm errado através da bebida forte. Eles estão imersos no vinho. Eles estão fora do caminho por causa da bebida forte. Eles erram na visão, eles tropeçam no julgamento. Porque todas as mesas estão repletas de vômito e imundície, tanto que não há mais nenhum lugar limpo. A quem ele ensinará conhecimento? E a quem ele fará compreender doutrina? Aqueles que são desmamados e retirados dos seios. Porque preceito precisa ser sobre preceito, preceito sobre preceito, linha sobre linha, linha sobre linha, aqui um pouco e lá um pouco. Porque com lábios que gaguejam e outra língua ele falará a este povo. A quem ele disse: este é o repouso por meio do qual vós podeis fazer o cansado descansar, e este é o agradavelmente novo. Ainda assim, eles não ouviriam. Porém, a palavra do Senhor foi para eles preceito sobre preceito, mandato sobre mandato, regra sobre regra, linha sobre linha, aqui um pouco e lá um pouco, para que eles possam ir e cair para trás, e ser quebrados, e enlaçados e capturados. Por conseguinte, ouvi a palavra do Senhor, vós, homens que desdenham, que governam este povo, o qual está em Jerusalém. Porquanto vós tendes dito: nós temos feito um pacto com a morte, e com o inferno estamos de acordo. Quando o transbordante flagelo vier atravessar, ele não chegará até nós, porquanto nós temos feito das mentiras nosso refúgio, e sob a falsidade temos nos escondido. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu ponho em Sião por alicerce uma pedra a toda prova, uma preciosa pedra de esquina, um alicerce inabalável. Aquele que crer não se apressará. Também porei o juízo por linha e a justiça por prumo, e o granizo eliminará completamente o refúgio das mentiras, e as águas transbordarão o lugar de esconderijo. E seu pacto com a morte será anulado, e seu acordo com o inferno não prevalecerá, quando o transbordante flagelo passar. Então vós sereis pisoteados por ele. Desde o momento em que isto passar, vos arrebatará, pois estender-se-á de manhã a manhã, pelo dia e pela noite, e isto será um aborrecimento só o compreender a notícia. Porque a cama é mais curta do que um homem é capaz de se esticar sobre ela, e a coberta mais estreita do que o necessário para ele envolver-se nela. Porque o Senhor levantar-se-á como no monte Perazim. Ele estará furioso como no vale de Gibeão, para que ele possa fazer sua obra, sua estranha obra, e fará acontecer seu ato, seu estranho ato. Agora, portanto, não sejais vós zombadores, por medo de que seus grilhões se tornem fortes, porque eu tenho ouvido da parte do Senhor Deus dos exércitos uma destruição determinada sobre a terra toda. Dai vós ouvidos e ouvi minha voz. Escutai e ouvi meu discurso. O fazendeiro ara o dia todo para semear? Ele abre e quebra os torrões de seu terreno? Quando ele tem feito plana a face daquele lugar, não lança ele sobre uma ampla área o endro e espalha o cominho, e lança na área principal o trigo e a cevada selecionada e o centeio no seu devido lugar?
porque seu Deus o instrui para discernir e o ensina. Pois o endro não é debulhado com um instrumento para debulhar, nem uma roda de carroça é movida sobre o cominho. Porém, o endro é debulhado com um bastão e o cominho com uma vara. O grão usado para fazer pão é esmagado, pois ele não estará sempre o debulhando, nem o esmiuça com a roda de sua carroça, nem o esmaga com seus cavaleiros. Isto também vem do Senhor dos Exércitos, o qual é maravilhoso em aconselhar e excelente em trabalhar. Isaías capítulo 29. Jerusalém e seus inimigos. Ai de Ariel, a cidade onde Davi acampou! Acrescentai ano a ano, deixai que imolem sacrifícios. Contudo, trarei sofrimento a Ariel, e haverá opressão e tristeza, e ela será para mim como Ariel. E eu te sitiarei em todas as direções ao teu redor. Farei cerco contra ti com torres de assédio, e erguerei fortalezas contra ti. E tu serás derrubada, e falarás desde o chão, e tua fala sairá baixa, proveniente do pó, e tua voz será como a de alguém que tem um espírito familiar, desde o chão, e tua fala será um sussurro desde o pó. Além disto, a multidão de teus estrangeiros será como pó fino, e a multidão dos agressores será como a palha da casca dos cereais que se vai. Sim, isto será em um instante, de repente. Tu serás visitada pelo Senhor dos Exércitos com trovão, e com terremoto, e grande barulho, com tormenta e tempestade, e com a chama de fogo devorador. E a multidão de todas as nações que lutam contra Ariel, todas as que lutam contra ela e sua provisão, e que a fazem sofrer, serão como um sonho de uma visão noturna. E isto será como quando um homem faminto sonha, e eis que ele come, porém ele acorda e sua alma está vazia. Ou como quando um homem sedento sonha, e eis que ele bebe, porém ele acorda, e eis que ele está desfalecido, e sua alma tem apetite. Assim estará a multidão de todas as nações que lutam contra o monte Sião. Parai vós mesmos e espantai-vos, gritai vós e chorai. Eles estão bêbados, mas não com vinho, eles cambaleiam, mas não por bebida forte, porque o Senhor tem derramado copiosamente sobre vós o espírito de sono profundo e tem fechado vossos olhos. Os profetas e seus governantes, os videntes ele tem encoberto, e a visão de todos torna-se para vós como as palavras de um livro que está selado, o qual homens entregam a alguém que é erudito, dizendo: leia isto, eu te rogo. E ele responde: não posso, porque isto está selado. E o livro é entregue para aquele que não é erudito, dizendo: leia isto, rogo-te. E ele diz: eu não sou erudito. Portanto, o Senhor disse: como este povo aproxima-se de mim com suas bocas e com seus lábios me honram, porém tem afastado seu coração para longe de mim, e seu temor com relação a mim é ensinado pelo preceito de homens. Portanto, observai, eu continuarei a fazer uma obra maravilhosa entre este povo, uma obra maravilhosa e uma maravilha, porque a sabedoria dos sábios homens perecerá, e o entendimento de seus prudentes homens será ocultado. Ai dos que buscam profundamente esconder seus planos do Senhor, e suas obras estão na escuridão, e eles dizem: quem nos vê? E quem nos conhece?
Certamente o seu colocar as coisas às avessas será considerado como o barro do oleiro, pois dirá a obra daquele que a formou: ele não me fez? Ou dirá a coisa modelada daquele que a modelou: ele não tem entendimento? Acaso não é em muito pouco tempo que o Líbano será transformado em um campo frutífero, e o campo frutífero será considerado como uma floresta? E naquele dia o surdo ouvirá as palavras do livro, e os olhos do cego verão sem obscuridade e sem trevas. O manso também aumentará a alegria dele no Senhor, e o pobre entre os homens regozijará no Santo de Israel. Porquanto o tirano é trazido à ruína, e o escarnecedor está consumido, e todos os que espreitam para o mal estão eliminados. Que fazem de um homem um criminoso por uma palavra, e armam uma armadilha para aquele que reprova no portão, e desviam o justo por coisa nenhuma. Portanto, assim diz o Senhor, que redimiu Abraão no tocante à casa de Jacó: agora Jacó não será envergonhado, nem a sua face agora tornar-se-á pálida. Porém, quando ele observar seus filhos, o trabalho de minhas mãos, no meio do seu povo, eles santificarão meu nome, santificarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Também aqueles desorientados em espírito chegarão ao entendimento, e aqueles que murmuram aprenderão doutrina. Isaías capítulo 30. Contra a aliança com o Egito. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que recebem conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma capa, porém não do meu espírito, para que possam adicionar pecado a pecado, que caminham para ir ao sul, em direção ao Egito, e não têm buscado uma resposta de minha boca, para se fortalecerem na força de Faraó e para confiar na sombra do Egito. Portanto, a força de Faraó será a sua vergonha, e a confiança na sombra do Egito, sua confusão. Porque seus príncipes estavam em Zoã, e seus embaixadores chegaram a Anis. Eles estavam todos envergonhados de um povo que não podia beneficiá-los, nem ser um socorro ou proveitoso, porém uma vergonha e também uma desonra. A aflição dos animais do sul, para o interior de uma terra de dificuldade e angústia, de onde vem o leão velho e o jovem, a víbora e a flamejante serpente voadora. Eles carregarão suas riquezas sobre dorsos de jumentos novos, e seus tesouros sobre grupos de camelos, para um povo que não irá beneficiá-los. Porque os egípcios ajudarão em vão e sem obter resultados. Portanto, tenho eu clamado a este respeito: a força deles está sentada, imóvel. Agora vá, escreve isto perante eles em uma tábua, e registra isto em um livro, para que fique para o tempo vindouro, para sempre e sempre. Que este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não ouvirão a lei do Senhor, os quais dizem aos videntes: não vejam, e aos profetas: não profetizem em nossa direção coisas corretas, falem para nós coisas suaves, profetizem enganos. Saiais vós para fora do caminho, desviai-vos para fora da vereda, fazei o Santo de Israel parar de estar diante de nós. Por conseguinte, assim diz o Santo de Israel: pelo fato de vós terdes desprezado esta palavra e confiado na opressão e perversidade, e permanecerdes nisto. Portanto, esta iniquidade será para vós como uma rachadura, prestes a cair, estufando-se para fora em um alto muro,
cujo desabamento ocorre de repente, em um instante, e ele quebrá-lo-á, como o quebrar do vaso do oleiro, que é feito em pedaços. Ele não poupará, de tal forma que não será encontrado no meio do que foi despedaçado um caco capaz de ser usado para pegar brasa de uma lareira, ou para retirar com isto água do poço. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: em retornar e descansar, vós sereis salvos. Na quietude e na confiança estarão vossa força, e vós não quisestes. Porém, vós dissestes: não, pois nós fugiremos sobre cavalos. Portanto, vós fugireis, e nós cavalgaremos sobre o cavalo veloz. Portanto, aqueles que vos perseguem serão ligeiros. 1000 fugirão quando da repreensão feita por um, a repreensão de 5 vós fugireis, até que vós sejais deixados como um farol sobre o cume de um monte e como uma bandeira sobre uma colina. E, portanto, o Senhor esperará, para que ele seja misericordioso consigo, e, portanto, ele será exaltado, que ele possa ter misericórdia de vós, porque o Senhor é um Deus de justiça. Abençoados são todos os que esperam por ele. Porque o povo habitará dentro de Sião, em Jerusalém. Tu não chorarás mais. Ele será muito benigno para contigo a voz de teu choro. Quando ele vier a ouvi-lo, ele te responderá. E embora o Senhor vos dê o pão da adversidade e a água da aflição, teus professores, contudo, não serão removidos a um canto nunca mais. Porém, teus olhos verão os teus mestres, e teus ouvidos escutarão uma palavra por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai vós nele, quando vos virardes à direita e quando vos virardes à esquerda. Vós também ireis profanar a cobertura de tuas imagens esculpidas e o ornamento de tuas imagens fundidas de ouro. Tu as descartarás como se descarta um trapo de pano usado durante a menstruação. Tu dirás em direção a ela: vai-te embora. Então ele dará a chuva de tua semente, com a qual semearás a terra, e pão daquilo que cresce da terra, e isto será próspero e abundante. Naquele dia o teu rebanho se alimentará em grandes pastos. Os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão feno limpo, o qual tem sido joeirado com a pá e com a peneira. E haverá sobre toda a alta montanha e sobre toda a alta colina rios e córregos de águas no dia da grande matança, quando as torres cairão. Além disso, a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol estará 7 vezes mais forte, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor enfaixar a ferida do seu povo e sarar o golpe de sua ferida. Eis que o nome do Senhor vem de longe, queimando com sua ira, e a carga disto é pesada. Os lábios dele estão cheios de indignação, e sua língua como um fogo devorador. E sua respiração, como uma torrente transbordante, alcançará até a garganta, para peneirar as nações com a peneira de vaidade, e haverá uma rédea nas mandíbulas do povo, levando-os a errar. Vós tereis uma canção, como na noite em que uma solenidade santa é celebrada, e alegria de coração, semelhante a quando alguém vai com uma flauta para vir ao monte do Senhor, ao poderoso de Israel. E o Senhor fará sua gloriosa voz ser ouvida, e mostrará o relampejar do seu braço, com a indignação de sua ira e com a chama de um fogo devorador, com dispersão e tempestade
e pedras de granizo. Porque por meio da voz do Senhor, os assírios serão derrubados, os quais golpeou com uma vara. E em todo lugar onde a liderança estabelecida vier a passar, a qual o Senhor fará repousar sobre ele, isto ocorrerá com tamborins e harpas. E nas batalhas agitadas, ele lutará com isto. Para Tofete está decretado há muito tempo. Sim, para o rei isto está preparado. Ele tem feito isto profundo e largo. A pira daquele lugar é fogo e muita madeira. O sopro do Senhor, como uma torrente de enxofre, fará incendiá-lo.